O objetivo deste vídeo não é tratar do fenômeno OVNI em si, e sim considerar opções tecnológicas que expliquem a velocidade e capacidade de manobra demonstradas por estes objetos. Em vídeo anterior, tratei de possível tecnologia fora dos limites da física atual que permitisse o voo interestelar. Agora, veremos qual tecnologia tornaria possível o voo dentro da atmosfera com as capacidades demonstradas pelos OVNIs. A atmosfera da Terra tanto favorece quanto se opõe ao voo. Sua densidade permite o voo desde pássaros, balões, dirigíveis e aviões a partir da sustentação que proporciona. Por outro lado, a atmosfera oferece resistência ao deslocamento de veículos, o que é progressivamente mais notável quanto maior for a velocidade. A partir destas peculiaridades, a pergunta que poderíamos fazer é: como conseguir considerar estas características para obter sustentação e altas velocidades similares às demonstradas pelos OVNIs na atmosfera? A técnica empregada envolve a formação de baixa pressão e vácuo em diferentes intensidades e direções em relação ao disco. Vamos analisar como isto se aplica à questão e como o vácuo pode ser obtido e direcionado na atmosfera. A pressão atmosférica ao nível do mar é aproximadamente 1 kg/força por centímetro quadrado. É a pressão da coluna de ar da atmosfera que atua sobre 1 centímetro quadrado. Então, uma superfície de 1 metro quadrado está sob a pressão de cerca de 10.000 kg/força. Como a pressão atmosférica atua por todos os lados, no interior de volumes e de corpos orgânicos, não a percebemos. Mas, se por exemplo ocorrer vácuo dentro de um tanque, a pressão atmosférica faz isso. Compreendido isto, vejamos como produzir áreas ou bolsões de vácuo em ambientes abertos. Os relatos no livro mencionam os raios catódicos para gerar o vácuo na atmosfera. Talvez alguns não se lembrem, mas há poucos anos, todos os televisores, monitores de computadores e de radares utilizavam os chamados tubos de raios catódicos, que foram substituídos pelas telas LCD e outras. Ainda em 1888, Philip Lenard conseguiu fazer que os raios catódicos se propagassem para fora dos tubos de vácuo em que são gerados e adentrassem no ar atmosférico. Entre outros efeitos, verificou uma forte ionização que parecia abrir um túnel no ar atmosférico fora do tubo. O relato do livro informa, porém sem especificar detalhes, que os discos voadores utilizam emissores de raios catódicos em todo o seu perímetro. Uma vez ionizado, o ar é absorvido pelo potencial elétrico da atmosfera, resultando em uma bolha de baixa pressão ou de vácuo em qualquer direção. Um veículo no formato de disco com 20 metros de diâmetro tem uma área de 3.141.000 cm², o que equivaleria ao empuxo de quase 3.200.000 kg/força, a pleno vácuo ao nível do mar. Criando-se baixa pressão na parte de cima do disco, faz com que pairem sem nenhum esforço. Ao criar vácuo, faz com que se desloquem verticalmente em hipervelocidade. Para o deslocamento horizontal, o vácuo em alguma intensidade deve ocorrer lateralmente na direção desejada. Forma-se um túnel desimpedido no ar atmosférico, que, além de não oferecer nenhuma resistência ao avanço do veículo, causa o seu movimento em velocidades extremas, que são reguladas pela intensidade do vácuo formado, sem a necessidade de outra propulsão, sem motores de qualquer tipo, sem ruído, sem estrondo sônico. Veja este vídeo completo no canal, além de outros com assuntos fascinantes.